ser o 12º jogador mesmo, em qualquer categoria, assim. Quando alguém fala, deixa eu ver teu portfólio, na primeira página está lá o escudo do Operário. Para mim é, com certeza, assim, um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho de ter feito na vida. Cara, eu falo que o São Paulo influencia tudo. Meu humor, meu dia a dia. Eu acordo respirando no São Paulo, durmo pensando no São Paulo. Então influencia praticamente tudo. Eu costumo dizer que é meu dia a dia, a gente já faz atividade tudo pensando no próximo jogo e nas caravanas e tudo mais. O Santos, para mim, eu diria que o Santos é um dos amores da minha vida, assim, é uma das razões pela qual eu vivo. Existe uma diferença entre quem gosta de futebol e quem é torcedor. O jogador número 12 sabe muito bem quem ele é. É aquele que apoia e empurra o time quando este dorme. E os outros 11 jogadores sabem que jogar sem ele é como dançar sem música. O 12º jogador é o torcedor. Mas afinal, o que te fez torcedor? Por causa da minha família. Minha família é toda descendente de italiana e comecei a torcer por eles mesmo, vendo jogos com meu pai, com os meus irmãos, com os meus tios. E eles me levaram a primeira vez num jogo no estádio em Curitiba para assistir um jogo, então foi mesmo pela família. Veio a influência do pai, né? Desde muito pequeno. E já indo no estádio, desde muito cedo também. E aí você vai pegando amor no clube, né? Não tem como. E aí o coração vai batendo mais forte. É aquela história, velha história já conhecida, né? Um padrinho meu, um tio meu que era Flamengo e ele praticamente que me influenciou bastante. Meu pai não era muito ligado a futebol e gostava muito dele, a gente sempre estava com ele. E ele sempre foi muito ligado a futebol e ele que me despertou essa paixão. E como eu peguei aquela fase ainda vitoriosa do Flamengo, isso também ajudou bastante. Meu avô, ele é torcedor do Coxa, né? Sempre foi fanático. E ele tinha um barquinho que era com a bandeira do Coxa, ele tinha um mascotinho pequenininho, tinha camiseta, me deu camiseta. E como eu ficava bastante tempo lá, a gente assistia os jogos e tudo mais, e depois eu só fui pegando gosto da coisa e cada vez virei mais fanático, né? Comecei a torcer pro Santos graças ao meu pai também. Normalmente, né, os torcedores santistas começam pelos pais, pelos avós. Meu pai, inclusive, ele não era santista, ele era corintiano. Ele era caminhoneiro. Nisso ele fazia entregas. Ele trabalhava numa empresa de papel lá em Jaguariúna, ele fazia entregas no Porto de Santos. E eu costumava viajar com ele. Nessa vez eu fui viajar. Enquanto o caminhão dele estava sendo descarregado, né, lá no Porto de Santos e tudo mais, os containers. Tinha um jogo de Santos e um time lá, ele nem lembro, eu acho que era Grêmio até, Santos e Grêmio estava tendo lá. E isso foi em 95, eu tinha 6 anos. Nisso eu vi aquele time jogar e eu gostava do Giovani, o Giovani estava voando na época. 95, o Santos estava bem, jogando bem, era um time de branco também, correndo atrás da bola, aquilo ali era diferente. Eu comecei a torcer pro Corinthians através do meu pai. Meu pai é caminhoneiro, ele viveu um bom tempo, que eu costumava dizer, carregando no trecho de São Paulo a Belém do Pará. Então ele conviveu bastante naquela região ali de São Paulo. E ali desde a infância já, através do meu avô também, ele é corintiano, minhas tias, toda a minha família assim, veio de infância mesmo. Daí que eu comecei a torcer pelo Corinthians, já me davam uniforme, essas coisas, como eles viviam lá na região. Eu ganhava uniforme de infantil, bola, essas coisas, tudo do Corinthians. Eu comecei a torcer pro Atlético por causa do Henrique. Ou eu era atleticana,
ou eu ficava solteira. Então, toda a minha família, na verdade minha família é bem variada, assim, a família da minha mãe é, a maioria corintiano, meu pai é flamenguista e a boa parte da família do meu pai é flamenguista, né? Tem uns vascaínos, uns palmeirenses perdidos no meio, mas assim, eu nunca dei muita bola pra futebol, assim. Depois que eu comecei a namorar o Henrique, sempre que eu falava que eu era corintiana, ele me corrigia. Eu falava, você é atleticano, você não fala que é corintiano. E eu comecei a gostar, gente. O primeiro jogo que eu fui foi o da... Final da Sul-Americana. Final da Sul-Americana, que já foi, né, um joguinho fraco, graças a Deus, não, né? Já peguei um jogo bom ali e eu gostei. Gosto, agora eu sei as musiquinhas, tudo. Tá melhorando, gosto na torcida. O futebol é um identificador comum a milhares de pessoas, um símbolo de identidade, onde as pessoas encontram um sentido, um pertencimento, onde todos se tornam iguais. É comum que os times de coração sejam escolhidos pelo local em que o sujeito está inserido. Os clubes simbolizam um pertencimento social. O time de coração costuma ser mais do que uma escolha, um símbolo de pertencimento, passado de geração para geração. A identidade de uma comunidade é influenciada pelo clube presente nela. Foi quando eu levei o meu filho. Ele tinha 2 aninhos e uns 3 meses por aí. Mas assim, ele já ia com nós, né, na subsede, já ia em evento. E a gente achou, ele ia cansar numa caravana, criança, né, vai cansar, não vai aproveitar nada, talvez até dormir. E foi totalmente ao contrário. Ele entrou, ele ficou ali cantando, vibrando junto. Nem parecia que era uma criança, ele estava ali assim, ele ficou vidrado. Então foi uma coisa que realmente uma das nossas músicas fala, né? Todo amor que eu sinto por ti eu vou passar pro meu filho. E quando eu vi o meu filho junto com nós ali torcendo, sabe, vibrando, não estava incomodando, querendo sair, era um lugar que eu sentia, porque a mãe sente. Quando a criança está incomodada com alguma coisa, ela já quer sair, a gente tem que ficar falando, pare quietinho, nós já vamos. E ele, em momento nenhum, ele ficou do começo ao fim, até acabar o jogo, assim, ele ficou tranquilinho, assim, que ele queria estar ali. E até hoje em dia, assim, ele vai e se eu não venho na sede, ele fica pedindo pro pai dele, pai, vamos na mancha dele, vamos. Um sentimento que passa, realmente. Aí é difícil a gente não falar do título, né, de 2015, eu acho que, assim, foi a lembrança mais marcante, com certeza, né? Então, por toda a emoção que foi, então a gente acompanhando como torcedor mesmo desde 2005, então ali foram 10 anos de sofrimento, digamos, acompanhando o time então em segunda divisão e tal. Então foi aquela emoção maior. Foi a primeira vez que eu viajei para fora para ver o time também. Então participei de uma caravana enorme, né? Então foi uma emoção muito grande. Acho que isso com certeza é a melhor lembrança, digamos assim, né? Em 2017 foi feita uma caminhada do Palmeiras e aquela caminhada fui eu que puxei. Eu que fui na frente, puxando todo o pessoal, direcionando as pessoas para onde que a gente ia pela caminhada. Eu e mais uma outra menina, que fomos 2 meninas que participaram. E é incrível dizer que é muito difícil uma mulher participar de puxar uma caminhada. Então é essa parte emocionante da minha vida que eu nunca vou esquecer. Foi um jogo que eu fui com o Léo, foi eu, o presidente Léo, foi eu, o Léo e mais uns amigos nossos, fomos de carro. A gente tava descendo para Santos, a gente rodou o carro, por Deus que a gente tá vivo. Nossa, pandemia, era pandemia, não tinha torcida, eram Santos e Boca Juniors na semifinal da Libertadores. Era a Libertadores de 2020, mas só que a gente foi em 2021. Foi paralisado e tudo mais, era uma semifinal. E o Santos ganhou de 3-0 do Boca Juniors na Vila Belmiro e para nós assim foi... Cara, a gente não entrou no estádio, a gente passou por um perrengue nervoso e rodamos o carro, quase morremos e foi tudo para ver o Santos lá e aquilo ali foi muito emocionante, cara. A Larissa nunca foi muito de acompanhar futebol, eu acho que ela não sabia nada quando a gente começou a namorar, mas como eu sou fanático, ela sempre estava escutando, às vezes estava assistindo o jogo comigo, mas nunca deu certo da gente ir para Curitiba assistir um jogo, eu sempre ia sozinho. E nesse ano, por sorte, deu certo da gente ir assistir um jogo e eu me diverti um monte, porque era um negócio que fazia
tão bem pra mim, era muito importante pra mim, mas eu nunca podia compartilhar com ela essa emoção, porque nunca dava certo. E deu certo e foi muito legal. Vários momentos, assim, mas um momento marcante assim, de jogo que não me sai da memória foi o jogo do São Januário, 2015, que a gente foi campeão, foi que eu fui pro São Januário. Aí foi uma caravana bem grande e tudo, e ficou marcado pelo momento, que falavam bastante do estádio ali, que é perigoso, isso, aquilo, eles sempre falavam. E daí a gente saiu daqui, foi de ônibus para São Paulo, daqui para lá, rodoviária, e de lá a gente pegou a caravana. Então foi um assim, momento de título que ficou marcado, né? A primeira lembrança real já foi num jogo de Libertadores, né, que eu lembro desde a saída de casa até a ida pro estádio, com meu pai e meus outros tios também, que são paranistas, né? E aquilo dali foi uma emoção, assim, eu era muito jovem, né? Era muito criança, ainda não sabia a dimensão que era aquele jogo, né? Só depois de um certo período que a gente vai sabendo que é uma competição, que é um campeonato, né? E aí a gente sabe a grandeza daquela competição, daquele jogo que a gente foi assistir. E dali pra frente foi a primeira lembrança que eu realmente tive do Paraná, e dali 2007 em diante eu não deixei mais acompanhar o clube. Agora, né, Copa do Brasil, que era o único título que faltava, aquele gostinho de conseguimos, agora não falta mais nada pra nós, né? Então eu acredito que seja a Copa do Brasil. Eu acho que foi levar meu pai e meu filho ano passado. Apesar de ter sido um empate de 0-0 com São Paulo, era a época que a gente estava lutando contra o rebaixamento, então tinha corredor de fogo, eu estava com meu pai, com meu filho. Meu pai, apesar de ter me ensinado esse amor, não conhecia Santos, então foi algo assim surreal estar lá naquele momento com eles, subindo o bandeirão na torcida, sabe, vibrando, ajudando, incentivando o time, com os dois amores da minha vida. Com toda certeza foi a Sul-Americana. Eu poderia falar do título de 2001, mas eu era muito novinho, assim. Eu torcia mais assim pela moda de torcer junto com os amiguinhos ali, mas a gente, nem eu, nem os outros meninos tava concebendo o que era um título brasileiro, um negócio único que o clube nunca tinha conquistado. O Atlético é um clube que vem ascendendo, né, no cenário nacional desde os anos 2000 aí, mais ou menos. Então eu poderia citar 2001 com certeza, mas para mim mais impactante com toda certeza foi a Sul-Americana, porque é bem o que eu falei de eu valorizar um time do meu estado. Então a Sul-Americana eu tava lá. A relação entre futebol e identidade cultural é complexa. Os clubes de futebol atuam frequentemente como símbolos de orgulho e coesão social para seus torcedores, transcendendo fronteiras geográficas e ligando comunidades locais, regionais e nacionais em torno do objetivo comum de apoiar o time. Muitos dizem assim, futebol é hobby, é isso, aquilo. Além do hobby, foi uma válvula de escape para mim, tanto como amizades, assim, ter a minha rotina diferente do que eu estava tendo uma rotina totalmente diferente de onde eu mudava. Então o Corinthians para mim é bem dizer tudo, que eu considero. Até em casa às vezes dá até umas confusão por conta disso, porque muitas vezes eu dou uma prioridade, não que eu dê uma prioridade a mais do que qualquer outra coisa, mas é uma prioridade que, tipo assim, não muda da minha rotina, sabe? Quando eu sei que tem jogo, igual eu tinha comentado, tem jogo, eu sei que ali vai ser, se eu não tô... Agora, os últimos meses eu dei uma parada, mas se eu não estava aqui na subsede, eu estava no estádio. Se eu não estava na subsede, eu fiquei assim mais ou menos uns 10 anos, direto. Então, é o meu dia a dia, que mede o meu humor durante a semana, a vitória, a derrota, do jeito que vai, do jeito que não vai. É bastante. Até tem uma história quando a minha esposa, eu sou casado, tenho três filhos, 2 meninas e um menino que está aqui até. Quando a gente começou a namorar, ela falou, com o tempo, quando a gente casar e coisas, você vai diminuir essa coisa do Flamengo. Eu falei, acho que não, hein? E na época não tinha essa sede que eu fundei e toco. Então ele cresce cada vez mais. Então ele é uma importância que ele toma bastante tempo e no dia a dia, assim, é corriqueiro, né? A gente faz parte de grupo, pessoal daqui. Então a maioria das amizades que a gente construiu até aqui, a gente passa boa parte do dia, às vezes, conversando e falando. Então tem uma relevância muito grande no dia a dia mesmo.
Eu acho que é essa ligação que nos aproxima ainda mais como casal, né? Torcer pelo mesmo time, ir no jogo junto, ir passear lá na arena junto. O dia que a gente fez a visitação lá. A gente fez a visita na arena, né? Na arena, só que nesse dia a sala de troféu que você queria ir tava fechada, né? Mas a gente fez a visitação junto. O Henrique daí, como eu não sei, ele vai me explicando, vai me contando. Eu acho que nos aproxima como casal. Um pouco antes ali de 95, a gente teve uma fase dos meus pais quase separarem. Então a importância do Santos foi que ele, além de ser um time que eu aprendi a amar, ele ressignificou a relação entre eu e o meu pai. Então foi uma forma que meu pai encontrou de se reaproximar de mim, apesar do tempo que a gente teve, né? Eles não chegaram a se separar, mas a gente teve uns momentos que ficou distante um do outro, e o Santos, ele fez eu me aproximar do meu pai, por isso que eu acho que é tão importante para mim. Eu acho que a importância é grande, porque a gente dedica muito do nosso tempo aqui na torcida, até porque a gente tem ações sociais durante o ano, né? A gente tem reuniões de diretoria, não é só jogo. A paixão pelo futebol não é apenas uma questão de escolha racional, mas também é uma manifestação complexa de emoções e laços sociais que transcendem as fronteiras do tempo e do espaço. O futebol é mais do que apenas um evento de entretenimento independente. Para muitos torcedores, é uma parte inseparável da sua identidade e estilo de vida. Ao optar por apoiar um determinado clube, os torcedores não só expressam as suas preferências esportivas, mas também se alinham com valores, tradições e histórias associadas a esse clube. Final da Libertadores contra o Flamengo de 2021, mas porque a gente teve uma perca muito grande, que foi o nosso amigo, foi lá, acabou morrendo. Então é uma memória triste, ao mesmo tempo foi marcante por conta disso, né? Porque foi bem triste. Infelizmente a gente teve uma perda muito grande há alguns anos atrás, que foi, até hoje é um caso que ninguém, né, soube explicar ainda. E no momento de euforia, de alegria do clube, né, numa classificação contra o Cascavel na Série D, teve o episódio do Mauro, né, que era até então o nosso presidente. E ele era o presidente na pior fase do clube, né? O clube vindo de rebaixamento da Série C para D, sem a torcida poder estar no estádio. Nessa questão de torcida, eu costumo usar umas comparações até às vezes que acham pesada, assim, que eu falo. Eles falam, a torcida só tá pra briga, pra isso, pra aquilo, mas a maioria que fala, na verdade, é porque nunca frequentou, não tem um conhecido que converse sobre isso, né? Até também já fiz trabalho sobre isso, falando na escola, sobre a questão de torcida, o movimento social e tudo, né? E eu vejo assim, a torcida organizada é um lugar onde tem gente de toda a forma da sociedade, é o único lugar que a gente vê, assim, acho que um grupo social mais democrático, que dizem assim, do país, se não do mundo, né? Porque é um grupo onde tem lá, vai ter o bandido, mas vai ter o policial, vai ter o médico, vai ter o paciente, vai ter todo tipo de gente, assim, o branco, o preto, o pobre, o rico, é onde um grupo social consegue se reunir. Eu nunca vi em outro grupo social se reunir tantas pessoas de diferentes classes, etnias, assim, que se reúnem em prol do mesmo objetivo, né, que é apoiar o seu time. O bem que a torcida faz pelo próximo, né, através da ação social que a gente faz, né, que mostra que não é só bagunça, não é só jogo, briga, como mostra na televisão, não é nada daquilo. Tanto que a ação social que a gente faz é a parte mais emocionante, assim, da torcida do que o jogo em si. O jogo você tá ali curtindo, você tá vibrando, né, torcendo pelo time. A ação social é um pouco mais a parte que não mostra, né, que a televisão não mostra. Também nem tem porquê, mas a gente ajuda, a gente vai atrás, a gente faz, né, até a gente recebe às vezes julgamento, porque postam, não sei o quê, às vezes sai alguma postagem assim de alguma ação social, mas não é tipo para mostrar assim, para se aparecer, não, às vezes até para incentivar que outras pessoas também façam o bem, para mostrar que a torcida organizada não é só bagunça e como eles pensam. Ser torcedor é mais do que apoiar o seu time do coração. Representa um sentimento de pertencimento a uma comunidade específica.
E ao usar as cores e símbolos dos torcedores, os indivíduos confirmam a identidade do clube e criam uma conexão emocional com outros torcedores. Essa identificação coletiva proporciona um sentido de camaradagem e solidariedade, criando um espaço onde muitos indivíduos se sentem aceitos e valorizados porque partilham interesses e valores comuns. É loucura, é inexplicável, né? E é difícil você colocar sei lá, um adjetivo, uma explicação para isso. Mas já me fizeram essa pergunta uma vez e eu vou responder com a mesma resposta, que inclusive não é uma resposta minha, é uma resposta do Dr. Ângelo que ele deu uma vez, mas que eu falei, cara, é perfeito. Maluco é a pessoa que não tem um time para chamar de seu, né? Então, quando chamam a gente de maluco, você é maluco, você é doido. Não, maluco é o torcedor, maluco é a pessoa que não tem o time para chamar de seu, né? Então, eu acho genial essa resposta dele e é isso, a gente precisa de um time. Ser santista é tudo. Eu acho que é tudo e a gente tá junto com o time, indiferente de como que ele esteja jogando, em qual divisão. Eu costumo dizer que santista não tem divisão no coração dele. Estando na Série A ou estando na Série B, a gente vai estar sempre apoiando e sempre incentivando o time. Eu vou dizer uma frase. É nem melhor, nem pior, apenas diferente, que isso já é um lema do manchista, né? Mas eu queria trazer isso também para os palmeirenses. Nem melhor, nem pior, apenas diferente, né? Trazer a diferença, né? Não de torcida, assim, que a gente olha às vezes a torcida, como todos falam aí, que a torcida organizada é lugar de bagunça, de marginal, de pessoas que gostam de brigas, não. Nem melhor, nem pior, apenas diferente, quer dizer a gente trazer coisas novas, coisas boas, né, que façam parte, né, da torcida. Ser Flamengo é você tá nessa pulsação constante, né? A torcida do Flamengo é os extremos, né? O Flamengo ganha um jogo de 1-0 do lanterna do campeonato, você já projeta que ele vai ser campeão mundial. Se ele perde um jogo, um time melhor que ele, você acha que ele vai cair para a segunda divisão. Então é essa gangorra de altos e baixos, é o que o futebol traz, né? Essa emoção, essa passividade, uma paixão, assim, uma coisa que é difícil explicar assim, em palavras, mas o sentimento é sempre, você acha que vai parar com aquilo uma hora e você não consegue largar. É como se fosse um vício, uma cachaça, assim, que o Flamengo representa isso, né? Nas piores derrotas a gente fala, vou tirar o pé um pouco, vou parar um pouco com isso, né? Porque a gente acaba sendo fanático, né? Mas quando a gente pensa duas vezes, passa 2, 3 dias, aquela sensação passa e você tá aqui de volta. Cara, é bom demais. Eu falo, é bom demais, vira e mexe, toda semana eu posto. Como é bom ser São Paulina. É tudo. Tem até aquele grito de guerra, que São Paulo é sentimento que jamais acabará. É literalmente sentimento. Ter amor, ter coragem, ter loucura, é isso aí, ó. É Série B, nós estamos comemorando o gol, é isso aí, é sangue, é correria, é o gostar do futebol, é tudo. O Santos pra nós pra mim, é a minha vida. É igual a nossa nova música diz, né? Um sentimento impossível de entender, né? Uma loucura impossível de entender. Eu vejo o sentimento de ser paranista é diferente dos demais torcedores, né? Ser paranista é diferente. Ninguém vai entender, a não ser indo num jogo, vendo a torcida e acompanhando dali pra frente. Então, pra mim, ser paranista é uma mistura de sentimento, né? Raiva, muita raiva, a gente não vai dizer que não. Mas assim, tem muita alegria junto, então eu acho que é essa loucura de você estar no meio lá da torcida, já é o principal. Acho que ser paranista é isso. Palmeiras é um amor, né? É um amor que você tem pelo clube, é um amor que você conquista, é um amor que vem de dentro, não tem muito o que explicar o amor pelo clube. A Corinthians é o próprio Sócrates dizia, né? Um estado de espírito, uma religião nossa, assim.
nosso dia a dia, como eu tinha falado anteriormente, é o que muda a nossa rotina, muda o nosso humor da semana. Ontem mesmo a gente estava ganhando 2-0, empataram, já mudou, o humor estava lá em cima, já durante o jogo já mudou. E é um estado de espírito assim pra gente, leva como religião mesmo. Até muitos não entendem. Quando se fala assim torcedor, não só do Corinthians, mas quando a gente fala é religião, porque a gente leva como a gente tem a fé ali, tem a nossa dedicação ali para apoiar o Corinthians, para estar presente, para se dedicar e fazer esse esforço que a gente faz, não só porque a gente está longe, mas para apoiar o Corinthians ali como quem está lá do lado, ou quem está longe, quem não consegue também, né? A gente leva como uma religião mesmo. A paixão, é uma paixão assim que eu às vezes brinco com a Larissa, eu não vou mais torcer para esse time porque só me estressa, né? Mas não tem como tirar isso da gente. Não sei como explicar esse sentimento, mas eu sei que ele tá dentro de mim. Ser torcedor não se limita aos 90 minutos de jogo. Os torcedores participam de uma variedade de atividades que moldam as suas vidas diárias, sejam em reuniões, eventos de caridade, participação em discussões online e o consumo de mercadorias relacionadas ao clube. Mergulhar no mundo do futebol não é só proporcionar entretenimento, mas também ajuda a construir uma identidade coletiva e formar laços sociais.